peelings à vagina? Só não sabia que não tenho nenhuma. Se eu tivesse alguma, eu já me tinha informado. Pois é. Vamos abrir o consultório. Vamos. E é de cirurgia íntima, Íntima. ou seja, tudo aquilo que se pode fazer na dita, que vamos falar com o Dr. Ângelo Rebelo. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia. Esta... Olá, doutor. Posso só, antes de mais, queria dar os parabéns à TVI pelos 18 anos e desejar que tenham muitos e muitos com a qualidade que nos têm Ainda não dado. precisa de peeling, só tem 18 anos. Não, daqui a 20 anos pode precisar de Esta área da pequenas cirurgia íntima, certamente que é uma área um pouco, para muitas senhoras, um pouco melindrosa de ser falada, nomeadamente em público. Sim. Sente isso? Sente que há muitos problemas por trás dos pacientes, das pacientes que se dirigem até si? Sim, exatamente, até a ida a uma consulta implica já um certo ato de coragem por parte dessa Exatamente. pessoa, porque tem muito pudor e tem muitos problemas em falar de uma zona que não é habitual falar-se com esta à vontade toda. Nós hoje vamos falar um bocado sobre, tentando desmistificar esse tipo de pudor que existe. Porque há, de facto, problemas que até podem afetar a vida E há sexual problemas que podem e há mulheres que afetar vivem com esses problemas uma vida anos, inteira, não é? anos. A vida sexual e a própria autoestima. E a própria autoestima. Isto vai se refletir em tudo. Há que saber que neste grupo de cirurgias tem vários nomes: cirurgias de intimidade, cirurgias de rejuvenescimento, cirurgias estéticas genitais, mas dentro deste grupo nós temos que diferenciar basicamente se é alguma coisa que nasceu com a pessoa, que é de origem genética, Ou que mudou ou na que vida. mudou ao longo da vida, nomeadamente A cor muda. a cor muda e... Há quem fique escurinha. Sim, o próprio tipo de pele da pessoa não é igual de pessoa para pessoa. E quando estava a referir os peelings da vagina, Sim. eles existem, e exatamente para clarear zonas que, a partir de uma certa altura, sobretudo dos grandes lábios, vão ficando escuras e a mulher não gosta. Até mas faz o quê? Faz um peeling, como se faz um peeling para tirar as manchas. Mas ou porquê para que os clarear. grandes lábios vão ficar escuros? Porque tem a ver com a característica individual de cada pessoa. Nem todas as mulheres... Mas tem a ver com pigmentação? Tem a ver com pigmentação, tal e qual como se pigmenta noutras áreas do corpo, e se pretende o despigmentar nessa zona também é passível de tratamentos para despigmentar. Mas outras coisas que podem acontecer, nomeadamente a seguir a partos, é haver sequelas que podem se prejudicar e nós já temos tratado situações em que as pessoas ficam com sequelas que as vão alterar não só na vida do dia a dia, mas inclusivamente até sob o ponto de vista de saúde e higiene. Mas vamos aos casos mais frequentes. Quais são os casos mais frequentes? O caso mais frequente, sem dúvida, que é aquele em que os pequenos lábios são grandes demais. Parece um contrassenso, porque é assim na anatomia, chamam-se pequenos lábios, e por questões genéticas e de causa desconhecida, numas mulheres têm um desenvolvimento muito anormal. E incomodas. Mas há uma coisa que eu gostaria ainda de chamar a atenção antes de entrarmos diretamente nisso. A particularidade da anatomia genital feminina é interessante saber que, sob o ponto de vista da natureza, são órgãos que estão praticamente escondidos, entre aspas. Exatamente. O que é que significa? Significa, se nós recuarmos alguns anos, agora não, porque inclusivamente na escola já tem os livros, têm esquemas e têm desenhos, mas se nós fôssemos uns anos atrás, muitas mulheres desconhecem a sua própria anatomia. Porque para conhecer Há quem nunca tenha olhado para a sua Há vagina. quem nunca sejamos- tenha olhado, porque se quiser olhar de uma forma natural, não consegue. Pois não. Tem que recorrer ao espelho, e então ela tem que Mas saber... não era só por isso, é porque era uma questão educacional, portanto... Sim, mas a própria a posição- vagina era qualquer coisa de impuro, era qualquer Claro. coisa que era só para ser usado... E a própria natureza fê-la meio escondida, entre aspas, não é? Sim. Porque não é tão exposta como os genitais do homem, que não precisa de nada para estar ali à mostra. Agora, o que acontece é, isto passa tudo por uma educação de base. Princípio, a mulher tem que conhecer os seus órgãos para saber o que é que está mal. Se não souber, ela não percebe. Eu já operei mulheres que, ao fim de muitos anos, é que perceberam que tinham qualquer coisa que era anormal dentro dos seus genitais externos. Não sei se podemos ver... Podemos ver o então. esquema para E poder- não se assustem, porque o que vamos ver são, no fundo, recriações, não é? Não é este. Eu gostava de ver o outro desenho. O primeiro. Isto é já uma anomalia. Isto são gravuras apenas, não são Isto é uma anomalia da qual vamos ver Uma normal. anatomia normal, para depois podermos perceber esta que estávamos a ver, que já é uma das tais situações em que há uma alteração, provavelmente de origem genética. Isto é uma anatomia normal, em que temos aqui a vagina, temos os grandes lábios, temos os pequenos lábios, e o que acontece?
Várias coisas podem acontecer e vários tipos de cirurgias se podem fazer nesta área. Uma das que fazemos, e a mais frequente, é a redução dos pequenos lábios que estão hipertrofiados, estão muito grandes, vão ter incómodo na vida de relação da mulher, no vestuário. Nota-se se as calças foram justinhas ou os biquínis, não é? Há situações, e sobretudo agora que os biquínis são reduzidos, há situações em que eu vi algumas mulheres, sobretudo jovens, em que poderia sair os pequenos lábios, por serem tão grandes, podem sair por fora e então não conseguem. Têm que alterar o tipo de vestuário para poderem camuflar. Uma das outras situações que fazemos, com menos frequência, que nem é bem uma cirurgia, é um pequeno procedimento, é a tal famosa plastia do ponto G. Aqui não se vê o ponto G está no interior, mas o que se faz... O doutor sabe onde é que ele está? Temos que saber, senão não podíamos tratá-lo. O que fazemos é um aumento da superfície desse ponto, partindo do princípio que ele é um ponto mais sensível, mais erógeno, o que vamos fazer aumentando a sua área... Mas aumentam como? Aumentando com produtos, que, como se faz o enchimento dos lábios, como se faz o enchimento de rugas e de vincos, utilizam-se esses produtos para fazer o aumento da área do ponto G. Mas, ou seja, essa cirurgia ao ponto G não é porque a pessoa tenha algum problema, é porque a pessoa quer ter orgasmos mais intensos, é isso? Quer aumentar o seu prazer. Quer aumentar a sua performance sexual. Obviamente que isto é tudo subjetivo, nós não podemos dizer que é isto ou aquilo, porque, no fundo, todas estas coisas passam pelo que a pessoa sente e pela forma da pessoa estar um com o outro. Fiquei aí com uma dúvida em relação aos grandes lábios, quando, portanto, são muito grandes. Isso tem a ver com questões genéticas? Já se nasce assim? Já se nasce assim. O que nós estávamos a referir é que muitas mulheres, desconhecendo o que é uma anatomia normal, muitas vezes têm esses grandes lábios durante muito tempo e só não se apercebem quando vão a um ginecologista. Um dos problemas desses grandes lábios é que servem muitas vezes como tampão para a saída da vagina, o que faz com que corrimentos, em vez de saírem, fiquem lá e são mais atreitos a poderem fazer-se infecções e menos higiene dessa região. Portanto, é mais uma vantagem disso. A outra zona que temos aqui, que é o períneo, esta zona entre a vagina e o ânus, é uma zona que é muito frequente termos casos com sequelas de partos. É a zona que é rasgada durante o parto ou que é cortada durante o parto e que depois, por uma razão ou outra, ou por processos de cicatrização mal feitos, fazem com que fiquem ali zonas de sequela, umas vezes dolorosas, impeditivas. E sempre inestéticas. Inestéticas e impeditivas, muitas vezes, da pessoa ter uma vida de relação normal porque dói. E elas defendem-se. Acontece, elas contam-nos isso na consulta, que não conseguem ter relações porque têm dores. E nós temos esses tipos de cirurgia, que todas elas são realizadas sem internamento, com anestesia local. Todas elas são realizadas, esta zona é uma zona que não tem pensos, os pontos são absorvidos, portanto há uma certa facilidade, entre cirurgias aspas, rápidas que... na execução e na própria recuperação para a vida normal. Vamos ao outro slide. Vamos ver o outro. Que aí sim porque já o outro se já vê... tínhamos aqui um problema para resolver, não é? Sim, aqui estão a ver, é completamente diferente da situação que estávamos a ver anteriormente. Há um enorme crescimento e um anormal crescimento dos pequenos lábios e a cirurgia que nós fazemos é exatamente retirar o que está em excesso para que a pessoa possa ter não só uma aparência, mas uma funcionalidade normal. É uma cirurgia relativamente rápida. Mas esse o que está em excesso não faz falta depois para nada? Não faz, isto está mesmo em excesso. Há várias coisas. Aliás, é feia essa vagina. Esta é muito feia. Essa é muito feia. A outra tão bonitinha, ali tudo tão certinho. Mas é os resultados. É porque é inestética, é impossível que uma mulher assim se sinta bem, não é? Claro, mas é preciso que ela saiba que isto é assim. Eu até diria normal. que é assustadora. Agora, aqui há muitos anos não havia o hábito, como há hoje, das mulheres irem por rotina ao ginecologista. Felizmente, os próprios colegas de ginecologia chamam a atenção da pessoa que tem uma situação que pode não ser tão benéfica para ter... Muitas dessas mulheres não saberiam que isto não é normal. Exatamente, não era o que estávamos a falar, desconhecendo Exatamente. o que é a anatomia normal. Exatamente. Se nunca viram mais nada... Isto era um assunto proibido, ninguém... Mas isto não dói as fazer a mães- cirurgia? Não. Nem custa depois a recuperar? Não. É uma cirurgia em que o pós-operatório não é nada doloroso. E é bom lembrar que as mães não estavam habilitadas para falar destas coisas às filhas. Ainda hoje não sei se muitas delas estarão, não é? Sim, como começámos a conversa, há muita gente ainda que veio com muitos problemas para começar a abordar este tema na consulta. E o que é um murchamento vaginal?
Olha, isto, o murchamento vaginal pode-se considerar que é o processo de envelhecimento da vagina. Estes grandes lábios que nós vimos aqui, esta parte daqui, ao longo do decorrer das idades, eles sofrem um processo de atrofia, tal e qual como sofrem os lábios das pessoas. E o que acontece, das formas de rejuvenescer, é voltar a dar-lhe volume e dar-lhe forma. A dar-lhe viço. E o que fazemos Ou seja, vão ficando moldes, não é? Tipo peles. Perdem volume. Então, Também neste caso, se perdesse em volume era bom. Aqui assim não é aqui nos pequenos, nos de fora. nos grandes, nos de fora. Esses aí é que vão murchando. E a técnica que nós utilizamos para rejuvenescer esta zona é fazer o enchimento com gordura. Com gordura da própria pessoa. Da própria pessoa. Faz o Isto é muito confuso. desta região, eu vou-me calar. fazendo um rejuvenescimento. Quando falarmos porque, de outras quando coisas... se é mais jovem, a mulher, o normal é ter os grandes lábios mais cheios e mais carnudos. Quando vai envelhecendo, vão mirrando, vão murchando, como a Cristina estava a dizer. Mas isso Então, acontece com toda a gente? praticamente, como todos os próprios lábios da boca, ao longo dos Há anos... quem tenha mais rugas e quem tenha menos. uns mais, Mas outros é mais menos. com as mulheres que os lábios da boca atrofiem. Sim, sim, faz parte do processo. Agora, há processos de enchimento, aqui também há processos de Os enchimento. pênis também atrofiam com a idade. Com falta de exercício. Estamos a falar de cirurgia íntima, também pode ser aplicada ao homem, não é? Claro. Mas já há muitas mulheres a irem à consulta, Dr. Ângelo. Há cada vez mais. É uma situação que é procurada cada vez mais por jovens, ao contrário do que se possa pensar, mulheres que estão mais informadas, jovens que estão mais informadas e que detectam que isto é um problema, detectam-no mais precocemente. Clitóris também levanta alguns problemas. Pode levantar. Há pessoas que têm um clitóris muito desenvolvido, não é? Há uma hipertrofia e portanto tem o clitóris muito grande e as incomoda e há obviamente uma cirurgia de redução do tamanho do clítoris. Há outras mulheres, mais raro, que pretendem fazer uma cirurgia que é relativamente simples também, em que é expor um bocado mais o clítoris para poderem também ter mais prazer. A pele... Porque é uma das zonas de maior prazer, não é? Se estiver demasiado tapado e tiver dificuldade em ser exposto, também vai diminuir o aumento da libido e do prazer da mulher. Então há essa pequena cirurgia em que tiramos o excesso de pele para que a mulher consiga melhorar as suas performances e a sua sexualidade. Nunca apanhou assim nada muito estranho? As pessoas acham, por exemplo, há um tema que é muito discutido e, entre aspas, estranho, quando se fala na reconstrução do ímen, não é? Porque tem a ver com questões culturais, tem a ver com uma série de coisas que a que há pessoa pessoas que... volta a ser virgem. Pronto, isso é independentemente do que cada um pensa e das religiões e dessas coisas todas, nós como médicos e como cirurgiões temos que ter ao nosso alcance resposta para dar àquilo que a pessoa nos procura. Então há um procedimento muito simples de reconstrução do ímen. Como se sabe, isso, por exemplo, em países árabes, isso tem uma importância enorme, de tal maneira que a mulher até pode ter algumas retaliações se for casar e não for virgem, e tem havido procedimentos que são solicitados, inclusivamente, por pessoas dessas áreas, para fazer uma reconstrução do ímen. É um procedimento que tem que ser combinado... Que é para estragar logo a seguir outra vez. Porque tem que ter um tempo de duração. Nunca se falou é porque da existência do ímen. O ímen existe justamente porque era necessário para proteger a própria vagina nos bebés, não é? Exatamente. O que estamos aqui a ver, este resto de pele que está aqui assim, isto é o ímen que já está perfurado. Se ele não tivesse perfurado, isto era tudo uma membrana que estava fechada. Portanto, há zonas destas que podem ser reconstruídas, só que, como eu disse, tem que ser uma reconstrução programada, porque não é uma cirurgia que se faça agora e que dure muito tempo, dura poucos dias. É para fazer agora e casar passado 2 ou 3 dias para explorar. Não sei se hoje há aqui algo... Era o termo usado. Parece-me que há aqui senhoras que querem levantar algumas questões. Joana, podemos começar a ir por essa senhora, que é a Isabel, não é? Diga, Isabel. Bom dia, Isabel. Queria colocar a pergunta se há uma idade limite para fazer alguma dessas cirurgias que o doutor falou. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Não há idade limite. Como eu disse, cada vez há uma procura maior por parte de jovens, mas eu tenho feito esta cirurgia a mulheres menopáusicas. Até porque já aqui falou de alguns problemas que surgem com o avançar dos anos, não é? Exatamente. A mais nova que eu operei, por questões até médico-legais, 18 anos,
e a pessoa com mais idade, 72 anos, em termos deste tipo de cirurgias. 72 anos. A Bela não tem nenhuma pergunta, pois não? Tinha alguma já? Sim, mas acabou de ser respondido. Ah, era esta. Pronto, olha, já está morta a sua pergunta. Olha, transmissão de pensamento. Telepatia. Silêncio, calma. Maria José, quer fazer uma pergunta, não é? Então diga. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia, Maria José. Eu gostaria de saber se qualquer cirurgião plástico está apto a fazer este tipo de cirurgias. Olha, bela pergunta. Muito bem, muito obrigado. Este tipo de cirurgias não é exclusivo de cirurgiões plásticos. Há colegas que são ginecologistas que fazem esta cirurgia, há colegas cirurgiões gerais que fazem esta cirurgia. O importante é que estejam habilitados para o fazer, que tenham prática de o fazer, experiência de o fazer e que a saibam fazer. Não é uma área que seja exclusiva de cirurgia plástica. Claro que quando falamos em cirurgia estética, obviamente que a tendência da pessoa é procurar um cirurgião plástico, provavelmente porque tem mais experiência, porque tem mais casos que faça nesta área. Parece-me que deste lado a pergunta, Lúcia. Bom dia. Após uma cirurgia, há um tempo de pausa para reiniciar a vida sexual e também fazer exercício físico. Muito bem, muito obrigado. Tão inteligente a nossa Lúcia. Está cada vez melhor. Isto é fantástico. Depende do tipo de cirurgia que fizer. Nós falámos de várias coisas. Se falarmos no tal ponto G, podem ter relações logo a seguir. No outro tipo de cirurgia, labioplastias, reconstrução do períneo, tem que ter 3 a 4 semanas de abstinência sexual da área que é trabalhada. E depois não custa quando Depois, se inicia outra vez? Nós damos sempre a indicação para começarem com algum cuidado, com o uso de lubrificação, não é começar logo, porque senão são tecidos que estão sensíveis e podem estragar. Da mesma forma, as atividades físicas com ginástica violenta, também 3 a 4 semanas depois. E com a depois. reconstituição do ímã? Isso é logo. A reconstrução do Para ímã quê, então? é para 2 dias no máximo, depois de ter sido feita a reconstrução. E 2 dias no máximo porquê? Porque senão ele abre por si. A técnica que é utilizada não aguenta muito mais tempo. Não se podem utilizar técnicas que sejam muito duradouras, porque senão o desgraçado que for tentar explorar depois não conseguia. Isto tudo tem os seus quês. Não há mais perguntas? Estás a imaginar a cena? És muito porca de cabeça. Eu? Tu é que estavas assim com esse ar também. Eu estou aqui sem tugir nem mugir. Doutora, para a próxima vamos falar de quê? Maminhas. Maminhas. Mas de redução. De redução. Exato. Casos que... Aliás, que é o contrário daquilo que temos mostrado, não é? Casos que atormentam muitas mulheres, sobretudo não só sob o ponto de vista estético, mas sob o ponto de vista de saúde. É um fardo, da postura é um peso também. que lhes vai trazendo sobrecarga da coluna, com problemas que se vão repercutir mais tarde. Tanto é assim que é daquelas cirurgias estéticas que a nível de muitos países já são cobertas pelos seguros exatamente pelas sequelas Porque é uma questão de que podem saúde. vir a É uma trazer questão de mais saúde. tarde. É sempre um gosto conversar com Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada, doutora. Então até à próxima. Muito obrigada. Pode ser por aqui, doutor. Eu acompanho. Obrigado. Já vai dar um pequeno